povo de Deus rende graças ao Senhor pelos 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, ouvindo a pregação da Palavra de Deus. Esse é o momento que nós vamos nos debruçar sobre as Escrituras para refletirmos acerca daquilo que Deus tem a nos ensinar nesta hora. Convido a todos, então, para que abram suas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 8, deixe sua Bíblia aberta aqui. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Estamos celebrando mais de um século e meio de história, porque no dia 12 de agosto de 1859 chegou ao Brasil, enviado por Deus, um jovem solteiro, mas desejoso de ver a palavra de Deus sendo semeada, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo alcançando corações. Por isso nós somos gratos a Deus por aquelas primeiras igrejas criadas ali no Rio de Janeiro e São Paulo. Depois as igrejas que foram tomando rumo para a região de Minas Gerais, Espírito Santo, que foram para o Nordeste, que foram para a parte central do estado, que desceram à região sul. Demorou um pouquinho mais aqui no sul, mas nós somos gratos a Deus. Olha quanta coisa boa a gente tem para agradecer hoje aqui. Estamos aqui na igreja de Farroupilha, que inclusive está comemorando também hoje e amanhã 6 anos de sua organização. 6 anos de sua organização, de um trabalho que começou um pouco mais lá atrás, mas que há 6 anos atrás estava sendo estruturado aqui, criado o seu primeiro conselho, e hoje está nos recebendo, a igreja está aqui recebendo o Presbitério Vale dos Sinos. Em nome do Presbitério Vale dos Sinos, então, eu quero agradecer a Deus pela igreja de Farroupilha, que nos recebe nessa noite, e também a todas as igrejas que estão aqui. Coisa bonita ver aqui o coral cantando, e a gente vendo quase que saindo um floquinho de neve no canto do olho. Lembrando que quando eu cheguei aqui em 2009, não tinha nem essa quantidade de gente na igreja, de membros. E hoje tem mais do que aquilo, naquela época, só no coral. A gente vê que nós temos várias igrejas aqui. Quero também louvar a Deus pela vida desses irmãos que tocaram aqui. Esse projeto projeto Musicalizando, eu botei eles numa encrenca, né? Eles apresentaram a primeira vez domingo passado, domingo retrasado na igreja. Falei, então, ficou tão bonito, falei, vamos tocar lá na Serra também. E enfrentaram. É um projeto que, para no futuro a gente ter quando isso acontecer, que foi uma realidade, quem sabe em cada igreja local, aí vocês vão lembrar, eu me lembro quando tinha lá algumas cordas, uns adolescentes tocando ali e tal. Que coisa boa. Ver aqui congregações que já foram organizadas igrejas. Temos aqui vários pastores presentes aqui nesse culto, vários presbíteros, representantes de várias igrejas aqui do nosso estado, dos campos missionários, nossos obreiros. Olha que coisa maravilhosa. Deus seja louvado pela vida de todos vocês que puderam estar aqui conosco, para esse momento memorável de celebração e também de trazer a memória que nos dá esperança, que é ver a Igreja do Senhor Jesus avançando, projetos crescendo, igrejas recém-organizadas já estão aqui também presentes. Deus seja louvado pela vida de todos, por todos vocês que puderam estar conosco aqui. Nós devemos olhar para frente agora com aquele pensamento que o nosso irmão Simonton tinha. E ele dizia assim: tomemos as conquistas do passado como garantias das coisas que Deus tem reservado para nós no futuro. É mais ou menos assim, você olha para trás e fala, olha quanta coisa boa Deus já fez. Aí quando você olha para o futuro, que é incerto, aí você olha assim e fala, Ele estará conosco, Ele nos dará grandes bênçãos pela frente. Tomemos o nosso passado como garantias das grandes coisas que Deus tem para fazer ainda na nossa vida pela frente.
Eu gostaria que a gente pudesse refletir hoje nesse texto de Zacarias, capítulo 8. Eu vou ler as partes dele à medida que nós vamos fazendo a exposição bíblica, porque é uma palavra de restauração que Zacarias trouxe numa época de reconstrução, numa época de avanço, numa época que tem paralelos com essa nossa época também, de ver pequenos campos nascendo, de campos que nasceram e floresceram, se organizando igrejas. Nós temos aqui a recém-organizada igreja de Sapucaí do Sul, com alguns irmãos presentes. Alguns trabalhos que oficializaram esse ano, como nós temos o trabalho de Bento Gonçalves, com muitos membros aqui de Farroupilha, e esse ano de 2021 demos início ao trabalho ali. Trabalhos recém-nascidos, vamos dizer assim. E outros que estão só na intenção, ainda estão sendo gerados, igual a barriga da nossa cantora ali. Nós temos muitos projetos assim sendo gerados ainda, que em breve hão de nascer aqui no Rio Grande do Sul. E com certeza, nesse tempo de construção, reconstrução, e a nossa construção, às vezes, ela é física para construir um templo, mas isso não refere-se à essência do nosso trabalho. A construção, a reconstrução que estamos envolvidos tem a ver com questões espirituais. Nós estamos vivendo para edificar um prédio maior, que não é um prédio feito por humanas, mas que é a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. A quantidade de todos os eleitos de Deus, de todas as épocas, que vão se revelando no tempo e na história, em diversos lugares. E para todos esses, Deus tem uma palavra de restauração, para o seu povo fiel, para o seu remanescente fiel. E aqui nós temos Zacarias trazendo uma palavra de restauração. Eu digo palavra porque às vezes que Deus disse nesse texto, você já olha aí quantos versículos tem. Nós temos 23 versículos e 22 vezes aparece o nome pessoal de Deus, Yahvé Tsebaoth, Senhor dos Exércitos. E 18 vezes aparece assim, e 4 vezes aparece o nome pessoal de Deus, referindo-se então que é Deus quem está falando mesmo, é uma palavra de Deus, uma palavra de restauração do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso para o seu povo pactual. E o que é que Deus tinha para dizer para aquelas pessoas que tinham sofrido o terrível cativeiro babilônico, que haviam sido tirados de lá daquele cativeiro e agora tem que reconstruir Jerusalém? É a época da reconstrução, esse é o período do profeta Zacarias. Um tempo onde muitas pessoas ficavam até dizendo, será que já é hora de restaurar Jerusalém? Está tudo tão difícil. Onde muitas pessoas ficavam temerosas. Deus levanta profetas para fazer a obra dele avançar. Ageu foi um desses e Zacarias também, conforme nós veremos. O texto tem 4 divisões naturais. Inicialmente, nós temos os versos 1 e 2, que são a introdução desse texto, nós já vamos ler. Depois, a primeira divisão, que vai dos versos 3 a 8, onde nós temos aqui os intentos de Deus para o seu povo. O que é que Deus intenta fazer no meio do seu povo pactual? Depois, os versos 9 a 15, nós temos aqui encorajamentos do Deus vivo para o seu povo. Deus sabe do que o povo precisa e traz fortes encorajamentos para ele, para o seu povo. Depois, os versos 16 a 19, nós temos preceitos de Deus para o seu povo. E, finalmente, os versos 20 a 22, alguns propósitos de Deus para o seu povo. Vamos ver cada uma dessas coisas por partes. Inicialmente, vamos ler a primeira parte, os versos de 1 a 8. E eu peço que você leia comigo de maneira alternada. Eu lerei inicialmente, depois a igreja. A palavra de Deus diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo.
As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Amém. Observe que o texto inicia os versos 1 e 2 que introduzem esta palavra de Deus para o seu povo, e ele diz assim, ó, tenho grandes zelos, é como se Deus estivesse dizendo assim, zelos de Sião, grandes zelos de Sião eu tenho. É algo bem enfático a ideia dele, é como se Deus estivesse dizendo, eu tenho que fazer uma coisa e vou fazer, e não vou parar enquanto eu não fizer. Ou seja, quando Deus fala, e ele aqui usa, o Zacarias aqui usa 22 vezes o nome pessoal de Deus para se referir a isso, ele disse que vai fazer, está queimando dentro dele essa ideia de zelo, né, de algo que arde, como se fosse as narinas fungando, querendo muito que algo acontecesse. É assim que ele declara nesse texto assim, eu tenho grande indignação, tenho zelos de Sião, coisas que Deus intentava fazer no meio do seu povo. Os versos 3 a 8, então, eles mostram quais eram esses intentos. Se Deus está afobado, no bom sentido da palavra aqui, Deus está com suas narinas levantadas, respirando fundo por algo que ele vai fazer. Meu Deus do céu, ele vai vir destruir a gente? Será que é porque eu estou pecando? O povo já estava imaginando isso. Afinal, o povo perdeu de viver em Jerusalém, o povo perdeu o templo do Senhor, que foi destruído, a casa do rei foi destruída, suas casas foram queimadas, eles perderam tudo, porque o brasume da ira de Deus queimou sobre o povo pactual antes do cativeiro babilônico, levando eles para sofrerem 70 anos. E agora que esse povo está saindo, Deus diz, eu estou com zelos, eu vou fazer uma coisa no meio de vocês. Eu fico pensando, se fosse eu, já estava, ai meu Deus do céu, ele vai acabar com a gente agora. E ainda mais porque, pelo que eu mereço, ele tem que acabar mesmo comigo. E se ele vai derramar o seu brasume sobre minha vida, não vai ficar ninguém. Mas o que é interessante é que os intentos que Deus declara aqui por meio de Zacarias, eles são intentos maravilhosos, graciosos, benditos para a vida do seu povo. Olha só o que Deus... Às vezes tem gente que fala assim, olha o que Deus sonha em fazer. Deus não sonha porque ele nunca dorme, né? Está sempre... E ele não sonha como a gente, eu tenho um sonho para ver se eu realizo, né? Deus intenta e realiza. Ele planeja e ele cumpre. Então olha aqui os intentos dele, a partir do verso 3. Ele diz que aquela cidade, Sião, onde estava o templo do Senhor, a cidade santa, aquele lugar que já foi lugar de infidelidade, ele vai chamar agora de cidade fiel. O Monte Santo, Monte do Senhor, ou seja, eles serão conhecidos como santos e fiéis. Depois ele declara, no meio da praça de Jerusalém, aqueles grupos que geralmente você vê mais deixados de lado, parece que Deus dá maior atenção. Então ele diz, os velhos e as velhas, olha só, é Deus quem fala, pastor não pode chamar os tiozinhos de velho, né? Mas o texto está dizendo assim, vamos lá, não vamos esconder nada não. É você que está com cabelinho branco mesmo, que já até esqueceu das coisas, porque o tempo vai passando, vai ficando mais esquecido, mais cansado, tem que andar com arrimo, né, com a sua bengala, e ele diz assim, ó, por causa da sua muita idade, eles vão estar com sua bengalinha andando na praça. Olha só que intentos de Deus, você fala, o que Deus está pensando em fazer? Ele está querendo dar vida para os velhos. Os velhinhos vamos passear um pouquinho, né? Vamos, minha velha. Ele não vai só não, viu? Vai o velho e a velha, eles vão acompanhados. Então vão com sua bengalinha ali, indo para a praça. Grupo que geralmente, às vezes, nem damos atenção direito, né? O cabelinho ficou branco, fala, já está esclerosado, ele não entende mais nada, né? E muitas vezes os idosos deixados de lado, e o Senhor intenta cuidar destes. O outro grupo, que é rejeitado também, é o grupo das crianças, né? Da meninada. E ele então diz, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão.
Você consegue imaginar a cena, o barulhinho que está ao fundo? O velhinho e a velhinha chegaram primeiro, porque uma das indicativos que você está velho, que você chega mais cedo nos lugares, né? Dificilmente você vê um velho chegando atrasado. O negócio vai, o banco vai abrir 11 horas, 7h30, ele já está ali na porta, esperando. Então, quem chegou primeiro na praça lá foram os velhinhos. Vem a minha velha comigo aqui, vem. E eles vão acompanhados, sentam ali. Daqui a pouco começa uma criancinha brincando ali, outras crianças ali no escorregador, outras crianças jogando bola ali. Está todo mundo na praça. Crianças e velhos vivendo em harmonia, tudo em paz. Não é que Deus só vai ter agora em Jerusalém, só vai ter velho e criança. É porque geralmente os outros a gente já dá ênfase, né? Aqueles que são a força mais vibrante, a juventude, os homens, as mulheres que estão ali. Não é só esses, não. Inclusive aqueles que são deixados de lado, eles vão estar aqui fazendo parte disso tudo. Isso é intento de Deus. Deus não deixa nenhum dos seus fora. Igreja de Deus é assim. Ela contempla idosos e jovens. Você já deve ter ouvido falar por aí em algum lugar assim. Não, nossa igreja é uma igreja para jovens. É por isso que a gente, na hora do batismo, é de tobogã, né? Porque é uma coisa bem jovial, assim. Igreja não é de jovem. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem 162 anos e ela atende crianças, jovens, adultos e idosos. E, inclusive, os idosos têm seu lugar de honra e recebem mérito por isso. Inclusive, somos gratos a Deus pela vida daqueles que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus. E isso é intento de Deus, ver as pessoas vivendo em harmonia, todos ali juntos. Aí você fala, que coisa linda que Deus faz, né? Meu Deus, quem teria uma ideia dessa? De deixar todo mundo ali se sentindo bem. E aí Zacarias diz, assim diz o Senhor. Vocês estão achando que isso é muito? Mas vocês estão achando isso maravilhoso demais? Mas não é aos meus olhos. Tem mais coisas ainda. Outros intentos que Deus tinha para o seu povo. Não era só que eles vivessem ali em paz, mas é que viesse salvação sobre eles. O verso 7 então diz, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente, da terra do Ocidente, os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, em verdade e justiça. Aquele povo que foi levado para o cativeiro, alguns que foram esparramados, fugiram. Deus está dizendo, vou trazer meu povo todo de volta para Sião, e ali eles habitarão. Vão viver em paz. Ninguém vai ficar escondido com medo de guerra. Os velhos vão ficar na praça, as crianças podem deixar soltas lá que ninguém vai sequestrar. Todos vão poder viver em harmonia. Haverá salvação para esse povo, porque esse povo é o meu povo. Meus irmãos, de fato, aconteceu isso. Já naqueles dias nós temos um primeiro cumprimento dessa palavra, porque de fato Deus fez com que o templo se reconstruísse, Jerusalém fosse reconstruída, e a cidade santa viesse a ser de novo habitada. Mas quando a gente faz referência a Sião, a cidade de Jerusalém, ela está apontando para uma outra coisa muito maior, porque depois vai ter outras guerras e a cidade vai ser destruída de novo. Mas alguém saiu de Sião, alguém que veio de lá, que é quem traz união e salvação a todo o seu povo. Uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele o único que pode trazer restauração para as nossas vidas. É Ele que pode pegar a gente que é ímpia e profana, transformar e chamar eles de santos e fiéis. É Ele quem tem a habilidade de colocar em ordem aqueles lugares onde estão em desarmonia. Ele coloca tudo no devido lugar e traz salvação onde não existia. Ele faz com que o seu povo comece a ser ajuntado. Isso é intento de Deus. Meus irmãos, com certeza, nós chegamos hoje no ano 2021 aqui, olhamos para trás, tantas coisas boas Deus já fez por meio da sua igreja aqui, nesses anos todos, nesses 162 anos. Mas a gente não pode só ficar com essa história do passado com gratidão, sem olhar a perspectiva futura. Porque Deus intenta fazer grandes coisas no meio do seu povo. Assim como aqueles irmãos do passado puderam ver cumprimentos parciais dessas profecias, aqueles que viveram nos dias de Jesus viram isso, nós que vivemos em nossos dias temos visto Cristo trazendo paz e harmonia, salvação, redenção para as pessoas, podemos olhar para frente e dizer que certamente ainda tem muita coisa para Ele fazer
usando a sua igreja, o seu povo, que agora ele chama de santo e fiel. Povo redimido, que pode viver em perfeita harmonia. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos tendo seu lugar e plenamente preenchidos com a presença desse Deus restaurador. É isso que Cristo intenta fazer para o seu povo. É o que nós vemos nessa primeira parte do texto. Vamos ver agora a segunda parte dele, os versos 9 a 15, onde nós temos alguns encorajamentos de Deus para o seu povo. Inicialmente vamos fazer a leitura, como fizemos outrora, de maneira alternada. Diz assim a palavra de Deus. 9 a 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nesses dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. E há de acontecer ao casa de Judá, ao casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Não temais. Amém. Até aqui. Olha só, meus irmãos, como nós precisamos de alguém para nos dar um incentivo, um encorajamento, não é verdade? Às vezes você está assim, eu queria cantar no coral assim, mas acho que eu não tenho jeito para isso não. Aí alguém chega, vai rapaz, vai, você canta tão bem, conversa lá com o Reis, ele é bonzinho. Aí o cara daqui a pouco está participando lá. Aí eu queria tanto aprender a tocar um teclado assim. Rapaz, vai lá, tu tem com esses dedão compridos assim, tem jeito mesmo, rapaz, vai lá. Quando alguém vai e te encoraja para fazer assim, aí você, acho que eu não vou não, deixa para lá. Aí alguém insiste ali, você, obrigado, rapaz, graças a Deus você me encorajou aquele dia, me incentivou e eu consegui. Todos nós precisamos de incentivos na nossa vida. Deus sabe muito bem disso. E agora é o próprio Deus quem traz incentivos para o seu povo naquele tempo de reconstrução. Vocês perceberam os incentivos de Deus, os encorajamentos que Deus dá para o seu povo? Primeiro ele diz, olha gente, vocês têm que trabalhar. Reconstruir tudo vai ter muito trabalho pela frente. Sejam fortes as vossas mãos. Vocês que ouviram, desde quando foram postos os fundamentos da casa do Senhor, reconstruindo, alguns estavam dizendo assim, olha, é muito pesada essa obra. Será que já é o tempo mesmo da gente reconstruir? Será que Deus não vai chegar assim mais para frente, uma outra época? Porque para nós não está... Acho que não vai dar certo não. E aí cada um começava a se preocupar só com sua própria casa. E aqui ele está dizendo, não, sejam fortes as vossas mãos, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Naqueles dias, antes, vocês trabalhavam, mas não tinha salário. Mas agora ele está dizendo, nem ganho, não havia paz para o que entrava, nem por causa daquele que saía. Mas ele diz, mas agora eu serei com o restante desse povo. Haverá sementeira de paz, haverá fruto, haverá um retorno dos seus esforços, da sua dedicação. Não fique achando que vai ficar trabalhando, fazendo tudo e nada dando certo na sua vida. Ele diz, não, há de acontecer ao casa de Israel, assim como antes vocês foram maldição, mas agora vocês vão ser bênção. Não tenham medo, fortaleçam as mãos uns dos outros, vamos trabalhar, vamos nos envolver na obra de Deus. Meus irmãos, todos nós precisamos de encorajamento. Eu fico pensando e lembrando aqui como devia ser os trabalhos. Alguns eu vi. Eu tenho uma foto, hoje nós tiramos uma foto com os pastores ali na porta, pouco antes de começar o culto. Eu tenho uma foto também dos pastores ali naquele lugar, o pastor Geraldo deve lembrar, mas não tinha nada construído aqui. E literalmente estava um frio de 4 graus, aquele nevoeiro. Vamos tirar uma foto aqui. A gente no meio da rua, não tinha nada. Tinha só aquele primeiro andar ali embaixo. Eu mesmo confesso, pastor Geraldo, com tristeza até o que eu vou dizer. Eu não botava fé não, viu?
Quando eu olhei assim, eu vi o projeto, eu já estava assim, rapaz, não é mais fácil vender isso aí e comprar um negócio pronto em outro lugar. Na minha cabeça, no momento que eu vi, eu não via ali. E o pastor Geraldo ali, esse homem de oração, dedicação no serviço do Senhor, já visualizava que ia ter ali um salão social, depois ia ter uma casa pastoral mais bonita do presbitério, e depois um templo grande para receber as pessoas. E olha aqui, ó. Olha nós aqui nessa realidade hoje. Mas é só lembrar alguns anos atrás que não tinha nada disso. E o que precisava ter naquele tempo? Porque sempre aparece aqueles matadores de projetos, né? Não dá certo. Rapaz, vai achar dinheiro aonde nisso aqui? Não tem como não, o povo é pobre. Tem gente que está o tempo inteiro assim. Aqui nós temos algumas congregações, campos que estão nascendo. Às vezes a gente não tem nem ideia do que vai acontecer lá em Cachoeirinha. Onde será que nós vamos ter o templo da Igreja Presbiteriana de Bento Gonçalves? Lá em Gravataí, né? Em Sapucaia do Sul. E a gente vai vendo aqui os campos de trabalho, são tantos. Será que vai ter um dia aqui? O trabalho é tão incipiente, ainda tem 20 pessoas só que se reúnem. Meus irmãos, olha o incentivo de Deus, é assim, sejam fortes as vossas mãos, vamos trabalhar, que vai ter sementeira de paz. Vamos trabalhar que vocês vão colher isso sim. Esse era o encorajamento para aqueles dias, e é o mesmo encorajamento para nós hoje. Aquela cidade de Jerusalém foi reconstruída, Deus abençoou o seu povo. Ao longo dos tempos, Deus, com seus planos de fazer o seu reino expandir por sobre toda a terra, tem feito com que plantações de igreja aconteçam aqui e ali, onde a gente menos espera, de repente começa a nascer um trabalho, e o trabalho começa a crescer e prosperar, e gente que nem estava fazendo parte disso aqui se converte, vem fazer parte. E o que a gente precisa fazer então? A gente olha assim e fala, é difícil, viu, pastor? 162 anos da IPB. Em 162 anos, nós só chegamos em 35 cidades do Rio Grande do Sul. Então é só fazer as contas para ver que nós só vamos ver uma igreja em cada cidade do Rio Grande do Sul no ano de 4.720. Isso se o povo estiver animado, né? Então aí você olha assim e fala, não vai dar não. O que Deus quer que a gente faça é trabalhem, fortaleçam as mãos, trabalhem, pregue o evangelho, anuncie, envolva-se na obra de Deus, não fique contemplando de longe e nem fique atrapalhando os outros, porque muita ajuda que não atrapalha. Se você não tem uma palavra de encorajamento para trazer para alguém, então fica calado, porque fica parecendo que você é sábio. Mas se você vai fazer alguma coisa, então trabalha, procura o seu pastor, procura o presbítero lá da igreja, fala, eu queria atuar. Eu não queria só vir na igreja de vez em quando, não. Eu quero me envolver mais, eu quero fazer parte disso. E o que pode nos impulsionar nessa direção é o próprio Deus mandando a gente para frente do campo de batalha. É Deus dizendo, sejam fortes as vossas mãos, não temais, não fiquem com medo. Vamos nos envolver na obra de Deus. Alguns de vocês, é possível, nós estamos fazendo um culto aqui com igrejas, várias igrejas do nosso presbitério, tem homens e mulheres aqui, e pode ser que Deus esteja chamando especificamente alguns de vocês para a obra missionária. É possível que alguns de vocês se sintam despertados pelo próprio Espírito de Deus para se preparar melhor, para ser um evangelista, para ser um futuro pastor, para ser alguém que vai estar atuando de uma forma mais efetiva nos nossos campos. Talvez alguns de vocês, a maioria de vocês não vão ter esse chamado. Isso não é para ficar triste não, isso é para ficar feliz também. Porque Deus também usa pessoas leigas, pessoas que não foram fazer seminário, pessoas que estão comprometidas com a igreja local, e eles chegam na sua cidade e dizem, eu quero ver a minha igreja avançar aqui. Porque eu sei dos intentos de Deus. Essa pracinha aqui não é para o pessoal ficar só tomando chimarrão sem conhecer a Jesus. Eles vão tomar chimarrão e com a Bíblia debaixo do braço. Eu vou ver as crianças nas praças, eu vou ver gente na igreja. Eu quero ver isso acontecendo aqui também. E para isso acontecer,
Se o Senhor, dono da seara, mandou com que o seu povo fosse por todo o mundo e pregasse o seu evangelho, talvez está faltando para você só um incentivo, um empurrãozinho. E o empurrãozinho aqui, o incentivo é do próprio Deus dizendo: sejam fortes as vossas mãos, trabalhai. Sejam bênção. Não é para ser uma maldição na terra, vocês vão ser uma bênção no meio da terra. Um crente verdadeiro é assim mesmo. Onde ele chega, ele é uma bênção. Esse é o lema da SAF, né? Se tu uma bênção. Deus chamou Abraão para que ele fosse uma bênção no meio da terra. Deus chamou você para viver para ele, para você ser uma bênção onde você está. Para ser uma bênção em relação aos seus vizinhos, para ser uma bênção na sua família, no seu ambiente de trabalho. As pessoas vão conhecer quem você é, o seu caráter, e vão ficar maravilhados com isso. E vão dizer: eu quero caminhar contigo. Vou falar mais sobre isso adiante. Mas aqui eu queria que você pudesse pensar: será que você realmente está envolvido o tanto que devia na obra de Deus? É o próprio Deus quem diz: vamos pessoal, vamos trabalhar, vai ter sementeira de paz. Nós vamos ver frutos do trabalho. Todos aqueles que se engajam na obra de Deus e se envolvem e fazem algo bíblico correto para a glória de Deus, mais cedo ou mais tarde vocês vão ver eles voltando com brados de alegria, trazendo seus feixes. Então prossigamos. Prossigamos. Pastores, prossigam em seus trabalhos de plantação de igreja. Presbíteros, continuem firmes, unindo-se nos conselhos das igrejas, para ver as igrejas expandindo suas fronteiras, avançando mais. Diáconos, vão treinando outros para ficarem no seu lugar, porque vai precisar de mais gente. Alarga o espaço da tua tenda, porque certamente transbordarás. Deus tem muito mais para nós e nós jamais devemos nos conformar com aquilo que Ele já nos deu. Mas devemos olhar para frente e pensar: muitas coisas mais Deus tem reservado para os seus filhos. E o que Ele espera de nós é que nós nos fortaleçamos, creiamos nele, deixemos de ser opróbrio nesse mundo, fortaleçamos nossos braços e as nossas mãos para o trabalho do Senhor. Vamos ver agora a terceira parte desse texto, essa palavra de restauração. Já vimos os intentos de Deus e agora os encorajamentos de Deus ao seu povo. Agora, versos 16 a 19, vamos ver os preceitos de Deus para o seu povo pactual. Mais uma vez, façamos a leitura alternada. 16 a 19. Eis as coisas que deveis fazer: falar a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Amém. Observe que nessa sessão agora, o Deus que intenta fazer grandes coisas com seu povo e que incentiva seu povo a trabalhar, é o Deus que também prescreve para o seu povo como eles têm que viver. Você não vai viver de qualquer maneira. Você não pode viver à sua maneira. Nós precisamos nos enquadrar naquilo que Deus estabelece em sua palavra. Não podemos ser crentes de cada região diferente com caráter diferente. Podemos até ter aspectos culturais que mudam aqui e ali, mas existem preceitos que devem ser observados em todos os crentes, em todos os lugares na face da terra. E esses preceitos têm a ver com a primeira coisa que ele diz ali, ó: eis as coisas que deveis fazer. São coisas que precisam ser práticas nossas, precisam fazer parte do nosso cotidiano, fazer parte do nosso caráter, nas mais diversas situações. O elemento da verdade nunca pode faltar. Ele precisa ser bem estabelecido e ele norteará todos os nossos
relacionamentos e ações. Fale a verdade cada um com o seu próximo. Ou seja, nossos relacionamentos devem ser alicerçados na verdade. E nós sabemos que a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. A verdade está aí na sua mão, é essa palavra bendita. Nossa vida tem que ser regida por essa palavra. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Outra coisa, execute juízo nas vossas portas. A ideia de executar juízo na porta é assim, não fique julgando os outros antes de aplicar você mesmo. Julga primeiro na tua casa, procura ter uma vida justa. Ao invés de estar sempre esperando, olha para aqueles irmãos, aquela igreja é meio atrapalhada, né, pastor? E aquele irmãozinho lá, ainda disse que é crente, né? Antes de você ficar julgando os outros, só estabelece justiça no teu lar, na tua casa. Davi, quando ele se compromete com Deus, ele diz assim, portas adentro, Senhor, terei coração sincero. Não é portas afora. O primeiro compromisso é aqui, ó, onde eu vivo, com as pessoas com quem eu convivo. Porque é muito fácil ostentar ser uma coisa perante pessoas que não lhe conhecem. Mas Deus quer que a gente execute juízo, justiça na nossa porta, segundo a verdade em favor da paz. Ou seja, o povo vai ter verdadeira paz quando esses elementos existirem juntos. Você consegue perceber aqui no verso 16 coisas fundamentais. Ele fala de verdade, ele fala de paz e ele fala de justiça. Paz, verdade e justiça são coisas que caminham juntas. Você não vai ter paz numa vida mentirosa. Você não vai ter paz enquanto você viver com uma vida irregular. Deus quer que o seu povo viva de forma correta, verdadeira. E isso implica os relacionamentos interpessoais. Por isso ele diz no verso 17, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Ou seja, as intrigas nascem daí, né? Só eu olhei para o irmão e já interpretei uma coisa. Né? Tem gente que tem um dom que é uma coisa... Eu nunca vi esse dom, né? Mas tem umas pessoas que têm. Nunca vi esse dom na Bíblia. Mas tem pessoas que têm a capacidade de olhar para o outro e entender o que eles estavam falando. E entender lá. E já começa a maquinar. Ó, fulano estava pensando nisso de mim. Como é que tu sabe? Eu percebi no olhar dele. Pessoas que intentam mal. Pensam mal no seu coração. Tem gente que está assim, ó, vamos fazer isso aqui que aí a gente arrebenta com ele lá na frente. Em nome de Jesus. Ainda usa o nome de Deus. Isso não é comportamento do povo de Deus. Isso Deus não tem isso para o seu povo pactual. Ele diz, nem ame o juramento falso, porque essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Deus se aborrece, Deus fica enojado de pessoas que são... que não tem integridade, que não tem retidão em seus caminhos. Essa é a ideia. Deus aborrece. Você não pode ser duas pessoas, dependendo do lugar onde você vai, você assume uma personalidade, em outro lugar assume outra. Nós temos que ter integridade. O íntegro é aquele que não se parte, ele não se divide. Ele é o que é em todos os lugares. Um grande malefício para a alma é viver uma vida dupla. Você não sabe o quanto você golpeia sua própria alma, sua própria mente. Ou uma vida tripla. Agora, você não sabe como é saudável para uma alma, para um cristão, ter uma vida com integridade. Ainda que ele sofra as consequências dessa decisão. De manter-se firme, vivendo os preceitos da palavra de Deus. Ele tem a lei de Deus como um amor da vida dele. Não é porque ele vive agora pela graça, não estou debaixo da lei, mas da graça, que ele olha para a lei com desprezo. Ele olha para a lei e fala, quanto amo a tua lei, Senhor. Para mim, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos apontam o caminho, é luz para os meus caminhos. Eu quero me enquadrar naquilo que a tua palavra nos diz. Eu sou salvo pela graça, sou salvo pela fé, mas a lei de Deus está ali, ó, trilho para a nossa vida. Deus dizendo as coisas que Ele quer que a gente faça. Nós temos bem claros os mandamentos de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses mandamentos se referem a Deus e Deus quer que a gente honre a Ele. Que a gente viva amando a Deus sobre todas as coisas.
respeitando as coisas de Deus, levando a sério a lei de Deus. Você tem levado a sério isso? Você tem amado essas coisas? Você tem procurado praticar essa justiça na sua porta? Isso certamente, se for verdade na sua vida, você vai desfrutar de paz verdadeira, ainda que às vezes cercados de perseguidores, mas você vai ter paz, porque tem procurado viver com integridade. A lei de Deus também diz: honra teu pai e tua mãe, respeita os mais velhos, respeita as autoridades. Não mate, não adultere, não furte, seja contente com as coisas que Deus te deu. Não promova falso testemunho, não cobice. Esses mandamentos o Senhor resume dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. A minha pergunta para você é muito séria. Você, fazendo uma breve análise de sua vida, você vê os preceitos de Deus presentes no teu viver? Porque é isso que Deus espera de nós. Porque senão, Deus não vai ter prazer nenhum nos nossos ajuntamentos solenes. Ainda que a gente tenha todo o rito presbiteriano, culto bonito como está aí na liturgia impressa. Vamos cultuar a Deus e ainda vamos cantar um tríplice amém. Tá bonito, que lindo. Aí Deus vai olhar assim e falar: não, aborreço isso. Não posso suportar o ajuntamento solene associado à iniquidade. É por isso que depois, nos versículos 18 e 19, ele diz que iria aceitar o jejum daquele povo. Serão para eles regozijo, alegria e festividades solenes. Por quê? Porque eles estão vivendo de maneira correta. Não adianta se ter um culto bíblico e uma vida mundana. Não adianta você declarar: agora eu abracei a fé reformada, e a vida está aos pedaços. Não adianta você dizer que ama a Deus, está com a Bíblia aí do lado, e a sua conduta não reflete isso. E essas são as palavras de Deus para nós. É Deus dizendo o que Ele quer para nós. São preceitos, e a sua lei para sempre permanece. É o trilho sobre o qual o cristão deve andar. E ele deve confessar, inclusive: Deus, me perdoa, não estou sendo verdadeiro, não estou sendo justo, não tenho honrado a tua palavra. Perdoa-me porque as pessoas não estão vendo o meu bom testemunho. É isso que o crente faz, ele não convive com o pecado. Porque ele sabe que o pecado é algo que destrói. Foi o pecado que estava sobre o nosso Senhor na cruz do Calvário, e eu não vou viver livremente no pecado. O crente verdadeiro não tem prazer no pecado. Ele aborrece isso, como Deus se aborrece. Agora, se você vive no pecado, na prática do pecado, naturalmente, pode ser que você nunca o conheceu. Mas ainda assim ainda existe esperança. É hora de você se arrepender e crer em alguém que verdadeiramente pode santificar a sua vida, transformar a sua vida e lhe dar paz. Paz verdadeira. Ame, pois, a verdade e a paz. Ame a Jesus e você vai ter significado na sua vida. E a igreja deve continuar levantando sempre a bandeira dos preceitos da palavra de Deus. Vivemos num mundo que vai deixando os valores de Deus de lado. E a gente levanta e diz: mas assim diz o Senhor. Ah, mas hoje em dia não tem mais isso. Mas a Bíblia diz. A gente vai sempre se levantar e continuar afirmando as coisas que Deus prescreve. Porque essa é a vontade de Deus para a vida do seu povo. Então, Igreja Presbiteriana, aqui presente, no dia que nós celebramos nosso aniversário, lembremos de nos comprometer com o livro. Desde os mais remotos tempos no Brasil, as pessoas identificavam os presbiterianos como o povo do livro preto. Aquele povo do livro. Aquele povo que vive de acordo com os ensinos do livro. Deus deseja isso para o seu povo, Ele estabelece isso como regra para a vida do seu povo. A nossa única regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. Honremos, pois, a Deus e obedeçamos seus mandamentos. Proclamemos desse mundo. Um monte de gente vai achar ruim, mas Deus vai, por meio dessas proclamações, chamar os seus. Odiaram a Cristo, odiarão a nós. Mas Deus nos botou nesse mundo, não para sermos contaminados pelo mundo, mas para sermos um luzeiro a brilhar a luz de Cristo, a proclamar as verdades de Deus. Mas como é que você vai pregar a verdade de Deus se você não viver a verdade de Deus?
É um dos deveres básicos. Todo mundo que entra na igreja presbiteriana sabe disso porque está lá. Entre as cinco obrigações de um membro da igreja, uma delas é viver de acordo com a doutrina do Evangelho. Pregar o Evangelho com a vida e com a palavra. Ou seja, o enquadramento nas Escrituras. Existe muito crente meia-boca, crente mulambento, crente que você vê às vezes um discurso desassociado da prática. Isso não deve fazer parte da nossa vida. E cuidado, você que descobriu agora a fé reformada, está muito animado, muito vigoroso, quase um puritano, e aí começa aquele fogo todo, daqui a pouco esquece, abandona, vai para o mundo de novo. De que adianta? Procure viver com santidade e ajude seus irmãos a viverem assim também. Procure obedecer os preceitos de Deus. E toda vez que cair, arrependa-se e busque a Deus logo. E as pessoas que estiverem ao seu redor na igreja vão te amparar para isso. E assim nós devemos nos enquadrar nos preceitos de Deus para o seu povo pactual. Meus irmãos, vamos para a última parte do texto agora, os versos 20 a 23. Onde nós temos os propósitos de Deus para o seu povo. Vamos mais uma vez fazer a leitura alternada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Meus irmãos, essa última parte parece um anexo, um apêndice. Eu chamo aqui de propósito só para não chamar de intentos, porque eu já falei isso no início, né? Mas é a mesma coisa. O texto começa com os intentos de Deus e finaliza com os intentos de Deus, ou propósitos de Deus para o seu povo. Depois nós temos encorajamentos e preceitos, mas aqui Deus dizendo, tem mais coisa ainda para vocês. E vocês perceberam que as coisas que Deus tem reservado para o seu povo pactual são coisas empolgantes. São coisas que envolvem outras pessoas, é contagiante. Ele diz assim, ó, virão povos e habitantes de muitas cidades. E a gente aplicando aqui para o Rio Grande do Sul, a gente fica olhando assim, deve ser as 497 cidades que estão aqui ao nosso redor. Que cidades? Né? Os povos das outras cidades, eles virão. Os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, ó, o povo se deslocando de uma cidade para outra, dizendo assim, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Gente querendo buscar a Deus. A ênfase do texto aqui é uma ênfase forte, dizendo que vou buscar, mas buscar de todo o coração. E a pessoa sai de uma cidade para ir para outra. Isso é propósito de Deus para a nossa vida. Ver gente, olha, não tem igreja aqui na minha cidade, o que eu vou fazer? Eu vou para outra mais perto? Eu vou deslocar daqui para ali? Não é à toa que aqui em Farroupilha tem um monte de gente que não mora em Farroupilha e é mesmo da igreja de Farroupilha. Não é verdade? Eu vejo no meu entorno ali de Canoas, quantas pessoas em cidades vizinhas que moram ali e vêm congregar. E às vezes chegam mais cedo do que os que moram do lado, né? Geralmente, quanto mais longe vem, mais cedo chega. De tão sério que levam isso. Olha aqui a realidade nossa. Acabamos de nos deslocar, muita gente aqui da região central de Porto Alegre, para vir para a Serra, para estar junto com o povo de Deus cultuando. O povo se deslocando de um lugar para o outro. E o outro dizendo, eu quero ir também, ainda tem vaga. Não, filho, acabou. Era só até não deu nome. Mas consegue com fulano, que ninguém quer deixar para trás também não. Ó. Vê se fulano tem uma carona para levar. Eu quero ir também. Observe que as pessoas querendo juntas, não é um ambiente assim de igreja. Vamos para a igreja? Ai, de novo? Eu já fui mês passado.
Aí você fala, mas a igreja é bem ali, rapaz. É meia hora a gente chega lá, 40 quilômetros. Ah, se fosse aqui do outro lado da rua, mas 40 quilômetros ainda tem que deslocar? Mas eu te levo de carro. Ah, não, mas é muita mão. Não, não vou não. Estou me sentindo mal, estou com a dor na barriga, acho que não comi direito, né? Não, não quero não. Qualquer desculpa as pessoas vão dando, porque eles são mortos em seus pecados. Mas o povo de Deus não está morto. O povo de Deus foi ressuscitado, tem até grávida perto. Graças a Deus não teve as dores ainda, né? Mas está chegando o dia. Vem participar. Gente que vem de longe, gente que viajou horas para estar aqui com a gente. Não é uma vez só no ano, não. A gente faz toda semana, 2, 3 vezes. Meus irmãos, os intentos de Deus é ver gente buscando ao Senhor. E gente de uma cidade conversando com gente de outra cidade, dizendo, vamos para lá. Vamos invocar a Deus. Vamos nos unir para buscar o Senhor. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém. Jerusalém, a busca por Jerusalém é porque de lá é onde tinha a verdade. De lá eles podiam ouvir o Evangelho. O Messias virá de lá. Para nós hoje, isso pode ser em qualquer lugar do planeta, onde se fala de Jesus Cristo. Porque ali onde Cristo está sendo pregado, pode ser num grande templo ou numa pequena casa. Cristo está sendo pregado e Ele está atraindo pessoas para si. Porque esse é seu propósito, desde o início. Virão muitas pessoas suplicar o favor do Senhor. O verso 23 encerra com esse retrato de gente veloz, de gente andando rápido. 10 homens, de todas as línguas das nações, pegarão na orla da veste de um judeu. Por que de judeu? Judeu porque ele é de Jerusalém. De Jerusalém se invoca o nome do Deus vivo, de lá vem o Messias. Para nós hoje não é na veste de um judeu, não. Eles vão pegar na veste de um presbiteriano verdadeiro. Não os meia boca. Presbiteriano não é roxo, não é verde. Vão pegar na roupa de um presbiteriano e dizer assim, ó. Eu consegui te pegar agora. Porque você não é tão veloz e furioso para lá e para lá, fazendo tanta coisa. Eu consegui te pegar aqui agora e eu quero te dizer o seguinte, eu quero ir contigo. Eu sei que tu está indo para a igreja. Eu quero ir contigo. Porque eu tenho ouvido que Deus está contigo, que Deus está convosco. Esses são propósitos de Deus para o seu povo. Isso é o que Deus quer fazer conosco, igreja presbiteriana. Ver gente envolvida na obra de Deus. Ver gente que conhece ao Senhor Jesus Cristo, vivendo com santidade, com mãos fortalecidas, com braços estendidos, prontos para o trabalho, velozes para lá, para cá e fazendo isso, envolvido na obra de Deus. O crente cheio de coisa para fazer, cheio de alegria e gás para trabalhar. E aí os outros olhando assim, agora que eu consegui te pegar, um minutinho, deixa eu ir contigo. Ah, cara, agora não dá que eu estou sem carro. Então me dá só o endereço que eu pego um Uber, né? Então, tá bom, entra aí, aperta aqui que a gente vai. E a pessoa vai, eu quero invocar Deus junto com vocês. Meus irmãos, eu olho para isso aqui, isso incentiva o meu coração a querer continuar. Porque às vezes a gente olha para as realidades, nem sempre são assim, não é verdade? Você está doido para trazer um parente seu para a igreja? Aí você fala, vamos para a igreja? Às vezes tu tem que agradar a pessoa para ver se consegue, né? Faz um almoço, dá um presente, faz um negócio. Aí depois que a pessoa está toda, fala, vamos para a igreja? Porque se brigar, se falar alto, não vou não. Eu não quero saber esse negócio de igreja. Aí tu fica ali fazendo um agrado, vamos lá, vamos comigo. Aí a pessoa quase que arrastado, puxando, né? E de fato é. As pessoas mortas em seus delitos e pecados, elas não têm força para se mexer. Mas se é propósito de Deus que isso aconteça, então o Espírito Santo de Deus há de tocar no coração das pessoas. E Ele tem feito isso em nossos dias. E pessoas de vários lugares têm se convertido ao Senhor, e nós temos visto aqui na nossa realidade do estado do Rio Grande do Sul, aos poucos esse evangelho avançando. Se você pegar a história do evangelho no Brasil, você vai ver em muitas outras cidades e muitos outros estados, a igreja também avançando. Você olha para outros lugares do mundo, que não tinha nada de presença cristã, e um crente chega lá. Um crente, quando chega num lugar que não tem nada, é como a luz chegando nas trevas.
e começa a brilhar essa luz. Com pouco tempo, as pessoas estão se unindo ali para buscar o Senhor. Meus irmãos, sejamos alimentados com essas verdades. Isso aqui não é sonho meu, isso aqui é palavra de Deus. Deus tem intentos para o seu povo. Deus tem encorajamentos para o seu povo. Deus tem preceitos claros em sua palavra para o seu povo pactual. E Ele tem propósitos belíssimos para nós. A nossa resposta deve ser: Senhor, eu creio no que o Senhor me fala na sua palavra. E eu quero viver baseado nisso que o Senhor me diz. Portanto, que nós possamos pedir a Deus que aplique essas verdades ao nosso coração, para que quando a gente sair daqui, voltar para a nossa cidade, para a nossa casa, a gente observar esses preceitos quando a tentação chegar para tentar nos destruir. Quando vocês estiverem programando eventos da SAF, da UPH, vamos fazer tal coisa, você deixa de ser aquele chato que sempre diz: eu acho que não vai dar certo. Incentiva os teus líderes que estão se esforçando ao máximo para pregar o Evangelho. E quando você vê que as realidades não estão acontecendo tão bonitas como você esperava, você começa a lembrar do que Deus intenta fazer na vida do seu povo, e você ore por isso, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que Deus abençoe grandemente a vida da sua igreja, do seu povo, e que crianças, jovens, adultos, idosos, todos nós possamos ouvir a palavra de Deus e crer naquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Amém. Que o Senhor nos abençoe.